Indiscutivelmente, o atestado médico é um dos documentos mais emitidos na rotina do profissional da saúde. É justamente em razão da sua grande demanda na emissão é que algumas peculiaridades ou particularidades podem acabar sendo omitidas e o profissional acabar tendo que responder por questões cíveis e criminais. E o tema do vídeo de hoje é justamente para minimizar ou eliminar completamente a responsabilidade do profissional da saúde, especialmente o médico, na elaboração dos documentos de atestados médicos. Eu quero começar dizendo que realmente pode parecer muito simplório falar sobre as responsabilidades do médico na elaboração de um atestado sem considerar todo o seu contexto. É muito fácil a gente dizer que um profissional vai ser responsabilizado civil ou criminalmente pela má elaboração do documento, pela omissão ou simplesmente pela falsidade ideológica apresentada no documento. Nós não podemos ignorar que especialmente o médico público é submetido a uma extenuante rotina de trabalho, às vezes a precária estrutura física de atendimento, a grandes filas de atendimento e às vezes coloca em risco a sua própria integridade física quando nega um atestado para um paciente mais exaltado que acha que tem o direito de recebê-lo para faltar um serviço ou para conseguir algum benefício previdenciário. Mas é justamente por conhecer e entender a realidade que esses profissionais estão submetidos que eu faço uma exortação aos doutores e às doutoras trazendo orientações desse vídeo para que vocês entendam e compreendam o grau da responsabilidade de vocês na elaboração de atestados médicos que estejam omissos ou falsos. Dito isso, é importante trazer qual é a definição médica e também jurídica do que é o atestado médico, que trata-se de um sigelo, de uma dedução médica, de uma narrativa descritiva acerca de um exame feito pelo próprio profissional, dizendo ou atestando qual é o fato médico do qual o paciente foi submetido e qual é a dedução que ele tem acerca do estado de saúde ou morbidez, presente ou futuro, para a justificativa de uma ausência em falta de serviço, por exemplo. Apesar da relativa simplicidade na definição, o atestado médico traz uma enorme responsabilidade para o profissional porque ele tem força de fé pública do ponto de vista jurídico. É justamente em razão dessa natureza de fé pública que o profissional médico possui inclusive repercussões criminais, porque, por exemplo, a ausência da verdade nesse documento, ele não trata-se tão somente de um caráter privado entre médico e paciente, mas ele é um documento de interesse público e social. O que o médico precisa ter consciência é de que o atestado ele não está somente adstrito à esfera particular e privada entre ele e o paciente. Ele sempre vai ter uma repercussão de terceiros ou de interesse social muito relevante. Você observa que com o atestado alguém pode conseguir um benefício previdenciário e se ele for falso, nós estamos falando em lesão ao erário público. Se a gente estiver falando de um atestado falso para justificativa da ausência de emprego, nós estamos falando a lesão de um empresário que vai ter que pagar por aquele dia que o empregado faltou. Então observe ainda que, além da repercussão que se vai ter pela omissão da fé pública, também o médico vai responder pelo artigo 73 do seu próprio Código de Ética Médica por sua violação e além da violação do artigo 302 do Código Penal. Do ponto de vista técnico-jurídico, o grau de responsabilização do médico que falseia um atestado vai sempre ser atribuído conforme a natureza e a finalidade do atestado médico. Quanto à finalidade, ele vai poder ser administrativo, que é quando ele é emitido em favor de um servidor público, ele vai poder ser judicial, que ele é geralmente solicitado por um juiz para a formação de determinado convencimento para a sentença de determinado processo, ou oficioso, que é o rotineiramente emitido pelo profissional da saúde e geralmente emitido para pessoas naturais, para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas de direito privado. Perceba que quanto à finalidade, por exemplo, um atestado judicial falso vai trazer uma responsabilização muito maior para o médico do que um atestado emitido para uma conjuntivite de um paciente que quer faltar uma prova. Entenda que um ou outro continuam sendo crime e continuam trazendo responsabilidades. O que a gente precisa se atentar em relação à finalidade é o grau de responsabilização que o médico vai ter na emissão de um documento falso dessa natureza. Do ponto de vista da natureza jurídica, o atestado ele pode ser gracioso ou complacente. É aquele que o médico acaba emitindo por uma amizade, por pena, mesmo sabendo que o paciente não tem aquela doença atestada no documento. Ele pode ser imprudente,
que é até em razão mesmo da própria rotina extenuante do profissional, ele acaba sendo feito de forma mal elaborada, ou é aquele ainda que um outro profissional de longe pede para que ele emita esse atestado, e ele pode ser o falsamente doloso, é aquele em que o médico, obviamente e conscientemente faz sabendo que o paciente não possui qualquer enfermidade ou morbidez. Essas situações têm sido comuns até para a obtenção de benefícios tributários, para a compra, por exemplo, de veículos mais baratos por conta de isenções tributárias dadas pela própria Receita e pela lei. Observe os doutores e as doutoras que essas são situações extremamente corriqueiras e que realmente pode acabar acontecendo no cotidiano. É um médico ou um colega que pede um atestado para determinado paciente, que também é amigo, é um paciente que foi inadequadamente avaliado, até por conta dessas rotinas extenuantes, é algum profissional que acaba atendendo a solicitação de um paciente que está mais exaltado e teme pela sua própria integridade física. Observe que são situações rotineiras e corriqueiras, mas que se o médico sucumbir, acaba se responsabilizando, mais uma vez, civil e penalmente, por crimes que podem vir de uma falsidade ideológica até mesmo a um estelionato. Em relação à responsabilidade civil, vai ser sempre também avaliado caso a caso, principalmente em relação à reposição de verbas ao erário público, quando o benefício é concedido para isenção, por exemplo, de tributos ou para obtenção de benefício previdenciário, e até mesmo o próprio empresário pode responsabilizar o médico se confirmadamente, comprovadamente, emitir um atestado falso para que determinado empregado não fosse trabalhar. É importante deixar claro também que uma segunda opinião, divergente daquela dada por um primeiro médico, não implica na presunção de um atestado falso. Nós sabemos que a medicina, assim como o direito, não trata-se de uma ciência exata. É absolutamente possível ter opiniões divergentes sem que isso implique numa presunção de falsidade. O que a gente recomenda é que, além do atestado, o médico sempre tenha também consigo uma elaborada e adequada revisão do seu prontuário do paciente para que tudo isso seja contextualizado num caso de uma eventual ação judicial. Como última recomendação, o médico tem que estar atento aos requisitos mínimos para o preenchimento do atestado. O próprio Estatuto e Código de Ética Médica não faz grandes exigências, a não ser o cabeçalho corretamente completo, os atos e fatos médicos que devem ser narrados, motivo pelo qual eu recomendo que se estude o capítulo 10 do Código de Ética Médica. A consciência que o médico tem que ter é que, seja por qual razão ele esteja emitindo um atestado, ele precisa entender que a relação nunca vai ser somente entre ele e o paciente. Como dissemos, é um documento revestido de fé pública e que sempre vai ter repercussões sociais. Por isso, senhores, tomem bastante cuidado na elaboração desse documento, que sabemos que, apesar da grande rotina e da grande demanda, algumas peculiaridades podem acabar deixando-se passar por despercebidas e trazer para os senhores grandes responsabilidades. Como vocês sabem, o que fundamenta o nosso vídeo são doutrinas e jurisprudências que nós inserimos na descrição desse vídeo. Convido a vocês a curtir e compartilhar esse conteúdo para torná-lo relevante na internet.